projeto de lei, eu até estou aprendendo muito aqui no BXGDE a discutir essas modificações em andamento, que geralmente a gente fica naquela tensão, aguardando o texto aprovado final para começar a discutir, mas é bem interessante e ajuda a gente a acompanhar muito a dinâmica, né? Apesar da gente estar andando de Ferrari, né? Tá voando, né? As coisas estão muito rápidas. E não Alvin, podia ser diferente. e ainda tem mais um Diga. problema que daqui a pouco vai começar a votação no Senado. Então, a Pois é, gente, né, tudo que você preparou aí, né, que eu te ajudei um pouquinho para preparar, é tudo baseado no que foi aprovado antes e que pode algumas coisas vão mudar. Então, é esse que é o cenário nosso. é aquela velha, né? Em 20 minutos tudo pode mudar, né? Isso E aí. agora eu acho que é até menos, em 5 minutos tudo pode mudar. A plenária estava suspensa, estou acompanhando no YouTube aqui também, mas Está estão só nas suspenso ainda. CCJs por enquanto. Estão só nas CCJs por enquanto. Aliás, na comissão do Código Civil e tudo mais, que tem alteração no Código Civil também, e por aí vai. Mas, basicamente, só para vocês terem uma ideia da dimensão da coisa, né, foram colocadas 517 emendas. É um volume muito grande, muito grande. Dessas 517, 150 foram acatadas, né, e aí a justificativa, até a CNI, né, ela divulgou uma nota informando que boa parte das emendas propostas pela CNI foram acatadas, né, em sua totalidade ou parcialidade, porque quando se vota uma emenda, não necessariamente o texto todo ele pode ser aprovado, pode ser uma aprovação parcial, parte do texto. A emenda é justamente para aquele texto que é a base, que será votada, ele seja corrigido de certa maneira. Tá? É a forma do procedimento de fazer a correção de texto ou alguma modificação mais substancial. Tá? Então, a gente começa aqui pelo comitê gestor de impostos sobre bens e serviços. Né? Em relação ao comitê gestor, ele poderá criar obrigações acessórias em geral do IBS, isso é algo que a gente já imaginava e já sabia, né? Mas algumas coisas modificaram um pouquinho. Para qualquer sujeito passivo, né? Então, ele normatiza para todo mundo. A previsão de implementação de mecanismos de emissão de documento fiscal consolidado, mediante autorização prevista em ato conjunto, tanto do Comitê Gestor como da Receita Federal, porque nós estamos falando aqui, né, de apuração que vai servir para o Comitê Gestor, que vai gerir ISS e ICMS na formatação do IBS, né, e estão falando da gestão do PIS/COFINS na formatação de CBS pela União, né. Então, por isso, obviamente, que toda normatização, se ela é desenvolvida de uma forma conjunta, ela facilita e dá harmonia para o sistema, né? Isso me preocupa muito nas questões à frente, que eu vou tratar a questão de julgamento, né? Como é que isso vai acontecer no contencioso administrativo. Solução de controvérsia entre Frente Nacional de Prefeitos e Confederação Nacional de Municípios. Quem não está acompanhando isso muito de perto, estava uma briga danada para ver quem que representava e como é que ia ser. Houve uma definição, né, de 13 cadeiras à Frente Nacional de Prefeitos e 14 à Confederação Nacional de Municípios. Então, eles dividiram. Pegaram as 27 que seriam para eles e repartiram. Até que seja realizado o aporte da União, isso é um ponto relacionado também ao comitê gestor, tá? As despesas necessárias à atuação no Conselho Superior, elas vão ser custeadas, obviamente, por cada ente, né? E depois ele passa a ser custeado pelo comitê gestor. Isso é um ponto, por que eu estou falando disso? Porque a gente está vendo que eles estão criando uma estrutura de caixa para esse novo sistema. Né? E isso lá na frente, ele vai gerar alguns impactos, né? Até que a gente tenha ressarcimento e possa fazer as restituições. Isso tudo vai impactar ao longo da sistemática de apuração de crédito, base e ressarcimento. Não o crédito compensado, que ali a gente mata um com o outro, mas aquilo que virar ressarcimento, a gente sabe que no início a gente vai ter um pouquinho mais de dificuldade de receber de volta.
mas acho que ainda vai ser muito mais rápido que é hoje. O split payment. O split payment, ele tiveram algumas alterações, tá? Um dos pontos é a ampliação da possibilidade de adequação do procedimento para todos os contribuintes, né? E aí, o que modifica isso? Relacionado ao procedimento simplificado, né, do split payment, ele não será apenas nas operações entre empresas e consumidores, mas também de empresa com empresa. Então, aquela ideia que a gente tinha do split payment fazer parte da vida de todo mundo já está praticamente definido. Todo mundo vai ter que conviver com o split payment. Para quem não está familiarizado, o split payment, e assim, falando de uma forma bem sucinta e rasa, tá? É uma sistemática de repartição, né? Ele basicamente reparte. Uma vez que eu vou pagar meu fornecedor, ele já leva para o fisco, que é do fisco, e chega praticamente tudo líquido lá no fornecedor. É uma sistemática de apuração e ela vai, obviamente, ajudar na compensação dos créditos que a gente tem. O Comitê Gestor do IBS e a Receita Federal, quando eu me refiro aqui à Receita Federal, é porque é ela que vai continuar tratando das questões da CBS, né? Ela já trata hoje do PIS e COFINS e assim continua tal como transferirão ao fornecedor em até 3 dias úteis os valores do IBS e CBS recolhidos por meio do procedimento simplificado de split payment. Então, a gente tem aí já uma previsão de quando isso vai acontecer, né, o time disso acontecer, e que não tenha sido utilizado para pagamento de débito não extinto do contribuinte, decorrendo de operações ocorridas no período de apuração em que o adquirente não seja contribuinte regular ou de outros débitos não extintos do contribuinte. Já trabalhando uma sistemática de compensação. Um ponto que era muito controverso e a gente tinha muitas dúvidas a respeito, ele está relacionado com a questão do creditamento, saldo credor do CMS, né? Como é que isso vai refletir na nossa vida, uma vez que a gente tem uma data de fim, já como bem disse o Juninho, a gente espera tudo acontecendo direitinho até 32 existe CMS, 33 adiante não mais, né? Então, como é que isso vai acontecer? Será considerado saldo credor o valor do CMS decorrente de operações ocorridas até 31 de dezembro de 2032, ainda que a escrituração tenha sido realizada após essa data. Então, houve uma flexibilização desse time, né, de definição do crédito, né, a eliminação da necessidade do transcurso até 1º de janeiro de 2038 para que a gente possa, né, utilizar o saldo credor do ICMS tacitamente a transferência entre grupos econômicos e terceiros. Isso era uma preocupação muito grande, essas modificações que aconteceram no PL deixam isso um pouco mais claro para a gente, né? A questão de, uma vez exaurido aquele tempo, eu ainda consigo fazer, né, a transferência entre o grupo econômico e também para terceiro fazer a utilização do crédito. Fiscalização. O Comitê Gestor do IBS, ele é responsável por coordenar as atividades de fiscalização e cobrança entre os entes federativos, tá? Há uma determinação de que o ente federativo de destino da operação, gente, isso, a meu ver, vai ser uma baita confusão. Porque, olha só, eu trouxe aqui o ponto, o ente federativo de destino da operação terá legitimidade para fiscalizar o sujeito passivo situado no território do ente de origem da operação. Ou seja, aquele ente lá do destino vai fiscalizar no território do destino, da origem. Pensa a confusão que vai dar isso, né? E aí, o que acontece? Há ainda a possibilidade de fiscalizações extraterritoriais ocorram por delegação, né, do ente competente para fiscalizar o sujeito passivo. O ente federativo, ele pode registrar no sistema eletrônico o interesse de instaurar o procedimento fiscalizatório, né?
E aí, em relação a qualquer contribuinte, porque ele pode fiscalizar não só no território onde ele está localizado, na origem ou no destino. O do destino ele pode fiscalizar situações da origem, né? Porque a gente tem uma cadeia toda que ela tem que ser, entre aspas, confirmada para que tudo aconteça da forma como deva ser. E ao registrar esse interesse, devem consignar o sujeito passivo que será alvo do procedimento, tipo de operação, período, objeto da fiscalização, motivos que fundamentam. Isso é mais ou menos o que acontece hoje em âmbito federal, estadual, municipal, quando se instaura uma fiscalização, né? Então, não muda essa regra do contribuinte saber a respeito do que ele está sendo fiscalizado, o tempo que isso vai durar, como é que as coisas vão acontecer. Só fechando aqui, Saulo, já para você, caso dois ou mais entes manifestem interesse de fiscalizar o mesmo sujeito passivo e o mesmo tipo de operação, o procedimento será realizado de forma conjunta e integrada, né? Então, você vai ter dois entes ao mesmo tempo fiscalizando o contribuinte, considerando créditos ou de titulares ou continuidade a serem previstos no regulamento do imposto. Aí, até respondendo, Angélica, aqui depende, obviamente, de uma regulamentação que virá adiante para definir essa sistemática de como isso vai acontecer. Diga lá, Saulo. Então, essa situação da fiscalização aí, ela sendo difusa, né? Eu até, quando saiu essa conversa que estava na comissão discutindo, isso aí não teria um efeito de ferir uma questão do ente federativo, de eu estar não sujeito a um ente federativo do Até as município de Belo questões de Horizonte? competência nessa aula, até as questões de competência. Só que quando a gente, assim, trazendo um raciocínio mais simplificado, a gente tem uma disruptura da estrutura de competência com essa formatação aqui, né, de texto, né? A gente não sabe ainda se será esse o texto final, né, ou se isso vai ser acatado ou suprimido, ou se vai ser alterado, né, porque o texto ainda não está posto de forma definitiva, mas a gente tem a competência territorial, né? Hoje, por exemplo, falando especificamente do ISS, né? É aquele município que tem ali o poder de fiscalizar aquele ente que está ali, a não ser que seja aquele ISS lá do local da prestação que vai acontecer em outro município, né? A gente tem a questão dos estados também que passam por isso, né? E por isso o Saulo ponderou essa questão dos entes federados, né? De se quebrar esse, entre aspas, poder e titularidade de competência de fiscalização. Eu acho que vai ficar um pouco confuso, né? Eu sei, aqui eles colocam até a possibilidade de mais de um ente, né, em conjunto, fazerem a fiscalização daquele contribuinte, e aí eu acho que a gente pode ter ruído, inclusive, né, de quem está fiscalizando, prioridades, obviamente tem toda uma sistemática de aproveitamento de prova, compartilhamento de documentos, mas eu acho que isso pode, no final do dia, travar um pouquinho, sabe? Não Você sei como é imagina, que... imagina uma transportadora que emite CTE para vários municípios, ou uma empresa de software que fatura para vários municípios e emite nota fiscal, como é destino, vai ser o serviço destino Uhum. naquele município. E ele começar a ser, entre aspas, apedrejado por 30, 40, 50 municípios pedindo abre as portas que eu estou chegando. Caos na vida do cara. Mas o modelo, ô Saulo, eu entendo que o modelo vai ser diferente, tá? Então, assim, e com certeza tem um grupo aí trabalhando nisso aí, né, escondido aí, que a gente não está sabendo. Porque, independente do que eles estão trabalhando e que aí as entidades e as empresas estão brigando para que esteja escrito na legislação de que não vai haver fiscalização concorrente, etc. e tal, mas independente disso, eles vão ter que definir um modelo muito diferente de fiscalizar, exatamente pelo que você falou. Então, sei lá, Nova Lima, na hora que forem fiscalizar aqui em Nova Lima, como exemplo, o que interessa para a prefeitura de Nova Lima e para o estado de Minas é o consumo final em Nova Lima e no estado de Minas. Mas quem vai fiscalizar não vai ser Nova Lima procurando o consumo final, vai ser o comitê gestor fiscalizando
o Brasil inteiro olhando para o IBS. Então, assim, é um modelo diferente. Eu não me arrisco a dizer como vai ser, mas eu estou querendo dizer que vai mudar demais. Eles vão ter que definir algo, uma forma que vai permitir que eles aproveitem esses fiscais, né, que é tipo, sei lá, 10 mil da Receita Federal, 40 mil dos estados e municípios, parece que é uma coisa nessa linha, não sei exatamente. Então, eu penso que vai ser muito diferente. A É gente assim porque não sabe ainda como é que vai funcionar essa estrutura, né, hierárquica, inclusive, de base local, porque obviamente tudo vai estar, essa fiscalização conjunta, e obviamente ela vai ter que acontecer entre IBS e CBS, né, entre Receita e Comitê Gestor, porque, vamos lá, fato gerador, ele bate na mesma coisa, né? Então a gente tem ali, obviamente, uma comunhão, mas como é que vai funcionar dali para baixo? Né? Isso para a gente ainda está uma incógnita. Obviamente que isso vai ser melhor traduzido nas regulamentações acessórias, né? Na medida em que isso for regulamentado, a gente vai ter uma noção melhor. É porque eu ainda tenho um pouco de dificuldade de visualizar esse contexto da mesma forma como o Saulo ponderou, né? De se quebrar ali as estruturas do ente federado e como que cada ente federado vai se comportar em relação a isso. Óbvio, a gente sabe que vai ter regra para tudo, né? As coisas vão estar bem alinhavadas, mas se tiver um desvio ali, a gente sabe que dá pano para manga. E aí, tô achando que eles desvio que estão eu me querendo, refiro. Diga, Saulo. eu tô achando que eles estão querendo dar continuidade do emprego dos fiscais, porque eles vão perder muito trabalho e autonomia. Então, mas Também, enfim, claro. É. mas eu agradeço pela atenção, participação. Né, e assim, e um outro ponto, Saulo, a questão da forma conjunta e integrada, né? Vamos dizer, quem vai liderar a fiscalização é quem começou primeiro. E aí, na medida em que startou a fiscalização, isso vai ser alocado em sistema, né? Então, assim, na medida em que um ente sobe lá o interesse de fiscalizar determinado contribuinte, será que os outros não vão a toque de caixa? Ah, deixa eu ver se tem coisa aqui para mim também, entendeu? Então é um negócio que ainda está meio complexo na minha cabeça. Porque se for pensar também, na LC, ela traz a questão da fiscalização diferenciada. Agora, você imagina se um município arrasta um cara para dentro da fiscalização daquela diferenciada a um estado e ele é obrigado a ficar, apurar no sistema no sistema central, ter que prestar contas quase que diariamente. Então, torna-se um negócio meio uma insegurança jurídica aí. Mas você e o Zé falou, vamos aguardar uma regulamentação e também uma centralização disso aí. Porque senão vira uma fiscalização contínua na vida da pessoa. Contínuo Isso aí. e às vezes uma bagunça, né? E a gente sabe que quem já teve uma experiência mais próxima, né, das fiscalizações tal como são hoje, a fiscalização ela tem prazo para ser concluída, ela pode ser prorrogada, mas tudo dentro de uma estrutura normativa que te limita também, né? E aí isso também nos dá margem para defesa, né? Visualizo já mais ou menos nessa linha. Né? Se extrapolar demais, a gente sabe que tem pega para defesa. E aqui alguns pontos que me preocupam. Processo administrativo tributário. Basicamente, e aí aqui é opinião, tá, pessoal? Eu gostaria muito que o CARF assumisse tudo. Né? Eu acho que o tribunal administrativo mais preparado para avaliar essas questões, né? A gente eu tenho depois do CARF os tribunais de alguns estados, né, que têm assim, uma estrutura mais robusta, mas não são todos. E municípios, os conselhos de contribuinte municipais, eles geralmente eles são conselhos que não têm a mesma presença do que o CARF e os conselhos estaduais, por exemplo, né? Então a gente fica um pouco meio apreensivo, né? Mas eles vão criar, né, até pensando nas possibilidades recursais que a gente vai ter, a Câmara Nacional de Integração do Contencioso Administrativo. Isso é muito bom porque a gente tem uma uniformização de entendimento, né? E aí o que vocês já devem ter ouvido aí no dia a dia, a criação de determinadas súmulas, quando é aquele entendimento pacificado, repetitivo.
Então, a gente sabe que isso ajuda, né, a caminhar o contencioso com um pouco mais de segurança. E aí, o sujeito passivo ou a Fazenda Pública poderão recorrer à Câmara Nacional no prazo de 10 dias úteis. Eu já não gosto do prazo, né? A gente tem hoje o processo administrativo federal os 30 dias, né, para o recurso especial. A divergência sobre a legislação comum de BS-CBS de decisões irrecorríveis proferidas por esses entes, né, a gente vai ter aquela decisão vinculante, que é a mesma coisa, isso pega um pouquinho do Código de Processo Civil, tá, dessa nova sistemática, dos repetitivos, né, que são temas, né, que corriqueiramente são julgados e têm decisões muito próximas uma das outras, né? Então, isso ajuda o contencioso, às vezes, a ser mais célere, não necessariamente mais proveitoso, mas mais célere para algumas questões que são mais de dia a dia. Um ponto que me preocupa muito: essa Câmara não vai ter composição paritária até então. Isso, obviamente, o Senado pode definir de forma diferente, mas, desculpa, pessoal, até o tempo não, porque seriam 8 representantes das fazendas nacionais, da Fazenda Nacional, Estadual e Municipal, 4 representantes contribuintes. A gente já imagina como as decisões acontecerão, né? Então, assim, a gente tem uma dificuldade. Eu acho que não ter uma estrutura paritária, eu acho que mina um pouco, né? Acaba prejudicando as decisões que vão ser proferidas por aquele órgão, né? A gente vai entendendo que, espero que não, mas que a tendência é de sempre seguir um determinado interesse. E aí, como o contribuinte é minoria ali, dificilmente ele consegue reverter algo, né? No CARF hoje a gente tem sempre o presidente da Fazenda fazendo o desempate, mas a gente tem composição paritária antes de chegar no presidente, né? Então, às vezes, a gente tem ali uma alternativa melhor do que está sendo posta aqui, né? Outra coisa que me preocupa: não cabe recurso da decisão colegiada da Câmara Nacional que inadmitir o recurso especial. E por que isso me preocupa? Porque inadmitido acabou o contencioso, né? Eu não teria ali, por exemplo, como agravar para levar para uma estrutura de julgamento que pudesse avaliar esse agravo, né? Que é o que acontece hoje, né? É um outro recurso para destravar aquele recurso principal, né? Que é o recurso especial. E a gente não vai ter essa oportunidade. Não. Isso aí eu acho que prejudica bastante o contencioso, que aí é aquela interpretação. Entenderam que não tinha matéria para o recurso especial, eu não tenho mais como argumentar isso, acabou. Se entenderam que não tem matéria, está entendido, encerrou o assunto. Eu acho que precisaria ali ter a oportunidade de um agravo para que a gente melhorasse a discussão, né, do contencioso. Isso acontece, inclusive, nos tribunais hoje, né? Quando a gente vai fazer a interposição do recurso especial no judiciário ou no recurso extraordinário, e que há uma inadmissão desse recurso, a gente tem a oportunidade de agravar e esse agravo já leva para a Câmara Superior avaliar, entendeu? Para o Tribunal Superior avaliar. E aí o Tribunal Superior avaliando, se ele entender que a gente está certo, ele já julga o nosso recurso. Aqui a gente não vai ter essa oportunidade, né? Então, eu acho que prejudica um pouco o contencioso. A questão do julgamento de incidente e uniformização resultará em súmulas, né? Então, a gente vai ter aí a mesma coisa que já acontece, por exemplo, no CARF. Há pouco tempo eles divulgaram uma lista com novas súmulas. Isso acontece no Judiciário, né? Tanto no Supremo quanto no STJ. A gente tem súmulas, né, que organizam e é aquele negócio, aquele tema sumulado que a gente chama, ele se aplica de cima para baixo para todo mundo, né? O processo foi excluída a previsão de afastamento de penalidade quando a decisão ocorrer por voto de qualidade. Então, o que é isso aqui? Foi excluída a previsão de se afastar a penalidade, ou seja,
até então tem penalidade quando houver decisão por voto de qualidade. Né? Ela não está eliminada. A gente teve um julgamento recente no Supremo que eliminava essa multa, né? E agora eles estão tentando voltar com isso aqui. Isso é outro ponto que me preocupa. ITCMD. Pessoal, se quiser ir intervindo, fiquem à vontade, tá? São muitos temas e temas assim muito diferentes, tá? Então nem tudo está muito conectado. Então podem ir interrompendo na medida que entenderem que é importante, tá? E para perguntar também. O ITCMD, base de cálculo sobre o valor de mercado, incluindo fundo de comércio. Né? Isso aí a gente está falando na questão da venda das PJs, né? Eu estou vendendo uma empresa e a gente tem a questão do fundo de comércio. Isso exclui previdência privada, seguros e pecúlios. Empresa fechada, o valor de mercado mais o fundo de comércio, que leva-se em consideração a avaliação, né, para aplicação do ITCMD numa sucessão empresarial, por exemplo. Soluções de consulta conjugadas. Da mesma forma como a gente entende que precisam ter entendimentos uniformizados no contencioso, também é para solução de consulta, né? Porque, basicamente, tanto a incidência do IBS como da CBS, elas partem do mesmo caminho. Né? E qualquer problema nesse caminho, ele tem que gerar um entendimento conjunto, porque imagina um entender de uma forma, o outro entender da outra. Cabe IBS, mas está correto o trâmite em relação ao IBS, mas não está em relação ao CBS. Isso gera uma desordem completa no sistema. Então, é nada mais natural do que isso, não esperava algo diferente. Aqui é uma outra etapa que a gente... Só pontuando, ô Luiz, aquela questão do TCMD, seria até interessante eles usarem essa métrica do TCMD para discussões jurídicas, porque já transita no meio jurídico, com conversas e análises de que vão ter uma divergência, porque questões federais vão ser discutidas nos tribunais federais, né? E questões de IBS vão ser discutidas nos tribunais regionais. Vai virar uma loucura, porque cada um vai entender de uma forma, são 27 entes, né? Estados, com seus tribunais. Se houvesse uma convergência dessa para o âmbito nacional, seria muito interessante, porque aí acabaria com isso. Estão até pensando em criar um tribunal específico tributário nacional que vai igual discutir tem o tudo. eleitoral, eu ia falar isso aí. agora, igual eleitoral, né? É isso aí. Pessoal, que o Saulo está dizendo aqui que há a ideia, né? E aí a gente está falando de hipótese ainda, né? Nunca, não vi nada concreto, mas também já ouvi falar a mesma coisa, tá, Saulo? Que haveria aí uma criação de uma justiça tributária, né, que julgaria temas tributários, igual acontece hoje com as matérias de direito eleitoral, né, igual hoje matéria de direito trabalhista, né, tem um tribunal exclusivo para tratar do tema. Eu acho que para mim seria fantástico, né, porque a gente sabe que a discussão tributária, especialmente quando a gente pega aquelas comarcas de interior e tudo, que os juízes não estão tão habituados com a matéria, nossa, é um Deus acuda. Né? A Justiça Federal ultimamente tem sido um parto, né? O TRF6 é o tribunal que não funciona, é um negócio assim surreal. E as decisões, tem hora que a gente para ler o que foi decidido e assim, ainda bem que meus cabelos já foram embora, né? Então, assim, menos uma coisa para perder. Diga lá, Zé Adriano. Foi adiado para terça que vem a votação no plenário do Senado do PLP 108. Então, tudo que você está falando aí ainda vai continuar Até valendo terça-feira 100% tá por mais valendo. uma semana. Vamos em frente. Então, tem uma semana de crédito. Imposto seletivo, né? A inclusão de bebidas açucaradas. Imposto seletivo é um negócio que ainda vai dar pano para manga, viu? Convivência de teto escalonamento, regras aplicadas simultaneamente, definição da base de cálculo, valor de mercadoria quando não houver referência oficial, isso eu acho que pode dar uma certa confusão,
Debate sobre progressividade da alíquota conforme nocividade, né? Isso, para mim, é de um subjetivismo absurdo, né? A gente precisaria de... É muito difícil também imaginar situações mais palpáveis, mas é complicado, né? Eu acho que fica muito subjetivo, e tudo que é muito subjetivo, a gente tem margem para muita coisa, né? A gente saber o que realmente é algo, entre aspas, nocivo, que eu tenho que aplicar uma tributação mais pesada, o que é menos essencial, né? É muito complicado. Determinação de que o valor correspondente ao imposto seletivo integrará a base de cálculo do ICMS, tal como acontece com o IPI hoje, tá? Então isso não muda, apesar de eu achar que não deveria acontecer, mas já acontece com o IPI de forma pacificada, é algo que eles estão repetindo com o imposto seletivo. Determinação expressa de que a base de cálculo do imposto seletivo na importação de produtos fumígeros será de valor de referência. Cashback. Cashback é vinculado ao Programa Nacional de Conformidade Tributária, a ampliada cobertura para famílias inscritas em programas sociais, ajuste para evitar brechas que podem gerar judicialização. A execução prática ficará para a regulamentação posterior. Outra regulamentação posterior, tá vendo, Angélica? Mas com diretrizes constitucionais já delimitadas, né? Então, o que quer dizer isso? Que não foge da estrutura constitucional, né? Mas haverá uma regulamentação posterior para definir melhor alguns pontos. Da mesma forma como muitos temas que estão sendo postos, tá? A gente vai ter muita estrutura regulamentar seguinte para que seja realmente implementada toda a reforma. E por isso eu acredito que já tem muita coisa no forno, já preparada, aguardando para fazer pequenos ajustes finos ali, a depender por exemplo, do PL 108, desculpa, havendo alguma modificação no texto que vá refletir naquela regulamentação já no forno, eles mudam ali o que tem que ser alterado, e ela já está pronta para ser publicada. E a gente ganharia tempo com isso. Simples Nacional. Inclusão de percentuais para reger a apropriação de crédito do IBS e CBS em caso de aquisição de fornecedores optantes pelo Simples. Alteração da Lei Complementar 123 para refletir as previsões da Lei Complementar 214. Já é esperado, né? A gente precisa de uma harmonia legislativa para que a coisa aconteça. Energia. Previsões específicas nas aquisições de energia elétrica realizada de forma multilateral. Local em que se deverá recolher o IBS-CBS é o do estabelecimento de quem está na posição devedora da liquidação da CE. A base de cálculo será o valor da liquidação financeira apurada. Aquisição para consumo. IBS e CBS serão recolhidos pelo comerciante varejista. Em relação ao consumo das unidades consumidoras representadas, ou nos demais casos, pelo estabelecimento consumidor. Inclusão das operações de importação no diferimento do recolhimento do IBS e CBS até o fornecimento para o consumo. Tinha um ponto aqui que eu queria falar com você. Diga, William. Boa tarde, desculpa intervir de novo, mas é um ponto que eu tô com dúvida aqui, tá? Meu mercado não é de energia, mas é de gás natural, então é bem similar ali, porque eu compro do meu fornecedor, né, geralmente Petrobras, e revendo para os meus consumidores finais, que são regulados, comércio, residência, prédio e tudo. É uma dúvida que a gente tá tendo aqui, muito sobre a questão da monofasia, né? E a questão do split payment, que tudo bem, vai entrar lá no futuro, mas que seria uma coisa que a gente deveria pensar. Por exemplo, se eu comprei do meu fornecedor, eu pago o imposto e ele recolhe. Do meu cliente final, meu consumidor, o Zé das couves ali, da quitanda, que está comprando o meu produto, vai vir entrar o produto, eu vou emitir uma nota para ele com os impostos, não tem o split payment ainda, então o imposto não vai sair automático pelo banco. Então, ele vai me pagar um valor total, uma parte é meu produto, outra parte é o imposto que foi apurado.
eu devo, então, fazer essa transmissão e informar e recolher ao fisco esse imposto, esse ICMS, por exemplo? Eu ainda teria essa obrigação dentro da reforma tributária? Dentro de uma realidade de split payment, você não vai precisar fazer isso, o sistema vai fazer para você. Não, ok, É, né? o Tô split considerando payment, isso contigo. você manda pagar normal e ele faz a instituição bancária faz a separação, né? Uhum. Então, ele vai fazer isso para você. Antes do split payment, já que o split está previsto para ser facultativo, teste 2027, então vamos considerar que em 2027 a maioria de nós vai recolher a CBS sem split payment. Então, o tributo vai ter que ser pago pelo fornecedor ou pelo adquirente, que são as outras formas de extinção de débito, né, antes do split payment. Então, até a apuração seguinte, né, você tem a obrigação de pagar aquele tributo. Se o seu fornecedor, o seu cliente for te pagar antes, por exemplo, ele vai ter a opção, aí mais para a empresa, né, B2B, né, dele fazer a guia e já recolher o tributo, como se fosse uma retenção. Se isso for antes, por exemplo, da apuração, vamos supor que a apuração seja dia 15 do mês seguinte, o seu cliente vai te pagar dia 10. Então, o B2B, ele provavelmente vai te fazer uma retenção. E caso não tenha essa retenção, por exemplo, o pagamento seja depois do dia 15, na hora que você fizer a apuração, você vai pagar. Isso é a vida sem split payment, né? E com split payment, na hora que ele for pagar, se for antes do dia 15, vai splitar para o fisco, que é tributo. E se for depois do dia 15, se for o split super inteligente, você já tiver pago no dia 15 pela sua apuração normal, ele vai mandar para você o valor do serviço e do tributo, porque você já teria pago o tributo no dia 15. A dúvida menos é durante esse período de transição, né? Até entrar de fato o split. Transição você vai ter que fazer na mão o que seria o split payment. Então, na apuração ou guia, tem a previsão lá de guia avulsa, né? Que a gente não sabe ainda se você vai conseguir acumular, pagar tudo de uma vez, mas é como se fosse uma guia avulsa pela transação, né? Vai ter essa condição. Ok, beleza. Obrigado, hein? Obrigado, William. Tratamentos favorecidos. Em relação a tratamentos favorecidos, o que ficou alinhado? Né, que prevalecerá a ordem, a aplicação a seguir. Então, assim, a gente vai ter no primeiro patamar a redução de alíquota, redução a zero de alíquota, né? Suspensão com conversão em alíquota zero, isenção, diferimento, outras reduções de alíquota. No caso de existência de previsão de cumulação, haverá a aplicação da norma mais benéfica. O que quer dizer isso? Se eu tenho mais de um, entre aspas, desses benefícios aqui, não acumula, me aplico mais benéfico. Basicamente é isso. Serviço de execução fracionada ou continuada. Alteração no momento da ocorrência do fato gerador, sendo a primeira entre as três seguintes ocorrências: a emissão da fatura, quando se torna exigível o pagamento, o momento efetivo do pagamento. No caso de pagamento a maior, aplicação das regras para pagamento indevido ao maior, que já está na Lei Complementar 214, no artigo 38. Inclusão de previsão expressa permitindo a apropriação do crédito referente às parcelas pagas antecipadamente. Plataforma digital. Inclusão de previsão que, caso o fornecedor não emita documento fiscal em 30 dias, a plataforma deverá emitir o documento e pagar os tributos. Se o split payment for viável e as informações forem corretamente transmitidas, a plataforma não será responsável pelo recolhimento dos tributos.
O texto também permite que a plataforma, com a anuência do fornecedor, esse aqui que estava na minha cabeça, opte por atuar com substituta tributária. Já estão tentando voltar com substituição tributária para o sistema, né? Algo que a gente entende como completamente incompatível, eles estão dando um jeitinho. Emitindo o documento fiscal e recebendo o IBS e o CBS em nome do fornecedor. Então, Juninho, Zé Adriano, Saulo, gente que achou que ia ficar livre da substituição tributária, estão arrumando um jeitinho para voltar com ela. Domicílio tributário. Exatamente. Domicílio tributário eletrônico. A unificação do domicílio tributário eletrônico ocorrerá, neste momento, apenas no âmbito do IBS. A unificação fatura do domicílio tributário eletrônico para o IBS e CBS dependerá da implementação dos principais sistemas e de acordo entre os entes federativos. Documentos fiscais. Incluir a previsão de que, para fins de simplificação, o ato conjunto do Comitê Gestor do IBS e da Receita Federal poderá autorizar a emissão de documento fiscal consolidado, a consolidação dos documentos fiscais. Regime de tributação simplificada para remessas internacionais. Incluir a previsão de que regulamento poderá estabelecer hipóteses em que o pagamento do IBS e da CBS possa ocorrer em momento posterior ao da entrega dos bens submetidos a despacho para consumo, no caso de importações realizadas por meio de remessas internacionais em que tenha aplicado o regime de tributação simplificada. Determina que os regimes diferenciados de IBS e CBS não se aplicam em casos de remessas internacionais sujeitos ao regime de tributação simplificada, exceto na hipótese de produtos acabados pertencentes à classe de medicamentos importados por pessoa física para uso próprio. Exportação. Prazo de 180 dias para a concretização da exportação de bens materiais, inclusive nos casos em que não haja saída física do território nacional, havendo ainda a possibilidade de prorrogação desse prazo por meio de regulamento. Aqui mais um regulamento que vai definir como as coisas vão acontecer. Traz a possibilidade de bens materiais exportados serem objeto de regime aduaneiro especial nos moldes da legislação atualmente aplicável. Documentos fiscais. Esse aqui eu acabei repetindo. É o mesmo ponto que eu tinha colocado ali atrás. Atribuição de responsabilidade tributária. Determina que, no caso de extravio de bens até a conclusão de descarga dos bens procedentes do exterior no local ou no recinto alfandegado, ou após a conclusão da descarga no local ou no recinto alfandegado, fica afastada a responsabilidade do transportador e do depositário, respectivamente, nas hipóteses de caso fortuito ou força maior. Algo que foge aí a qualquer tipo de mensuração de risco, por exemplo. Uso ou consumo pessoal. Determinação de que a aquisição e fornecimento de bens e serviços por pessoa física que não sejam relacionados ao desenvolvimento de sua atividade econômica sujeitam-se às mesmas regras aplicáveis aos não contribuintes. Inclusão de nova regra de não cumulatividade, determinando que, se não houver crédito na entrada de bens de uso e consumo, o contribuinte poderá excluir da base de cálculo o valor de aquisição do bem, caso realize sua alienação, desde que seja possível identificar de forma inequívoca o bem. Indicação de que também serão considerados bens de uso e consumo pessoal aqueles bens e serviços que sejam relacionados à aquisição ou manutenção de joias, pedras, metais preciosos, obras de arte, bebidas alcoólicas, derivados do tabaco, armas, munições, bens e serviços recreativos, esportivos e estéticos. Crédito presumido decorrente de aquisição de produtor rural.
incluir agricultura familiar nos créditos presumidos de BS-CBS, concedidos para contribuintes que adquirirem bens e serviços de produtor rural ou produtor rural integrado não contribuinte. O percentual de crédito presumido também poderá variar conforme nível da receita anual e tipologia do produtor rural, para melhor atender a agricultura familiar. Bom, pessoal, esses são os pontos que eu entendi mais relevantes